Ausências no mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Beijar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra cá, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar e assim chegar. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. É a vida desse meu lugar. É a vida. E aí, Ai, chegou a já tô introdução? emocionada logo no começo. Estava chorando. A conversa de hoje não vai ser fácil, né? A gente vai mexer com muitas emoções, a gente vai... Peraí. A gente vai falar de tristezas, a gente vai falar de... Nunca vi isso. Eu que vou fazer a live, eu que me choro, eu que me emociono. Quem perdeu as pessoas é que sabe, né? Como é difícil, como é duro, como é complicado. E assim, a gente vai hoje conversar sobre um assunto muito dolorido, que vai mexer com muita gente. Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou Elizabeth Custódio, né, dirigente da Casa Umbandista, e hoje nós estamos com uma amiga especial, uma amiga que eu conheci ontem, mas já tenho um carinho muito grande por ela, né, Valdira? Valdira, Que conexão, né? foi muito bom. Mandei uma mensagem para a Cíntia, falei, Cíntia, obrigada por você me apresentar uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Eu já te amei no primeiro momento.
E eu queria que você se apresentasse, né, para as pessoas que não te conhecem conhecerem você, falar um pouco do seu trabalho. Aí a gente, e assim dá tempo do pessoal ir entrando e vou me recompor. Vamos lá, que verdadeiro isso, né? Boa noite a você, boa noite a todos. Eu já, bom, eu sou psicóloga, né? Tenho uma trajetória aí que envolve a psicologia psicossomática, né? Que é aquela onde a gente manifesta aí, através dos sintomas o que a nossa alma, né? O que a nossa psique precisa ou necessita. É, Também a psicologia transpessoal é meu campo de estudo, onde a gente estuda aí os fenômenos alômanos, né, os estados alterados de consciência, considera a espiritualidade como uma das ferramentas aí para se trabalhar o indivíduo. Importante dizer que espiritualidade não é religião, a espiritualidade é o que transcende o ser, né? Então nós temos essa visão integral de corpo, mente e espírito, né? E aí essa é minha abordagem, é o meu campo. Bom, você iniciou a live aí emocionada, eu gosto disso, eu gosto de realmente estar em um lugar onde as pessoas estão com o coração. Eu digo que empatia não existe, né? Empatia é impossível de existir. Você nunca consegue se colocar totalmente no lugar do outro, porque as variáveis dele você não conhece e nem mesmo ele às vezes conhece. Então é impossível estar no mesmo lugar do outro ao mesmo tempo, mas a gente consegue se conectar com a dor do outro. Sim. Então a gente chega muito próximo, quase adere, mas fica ali, pertinho. Então a gente sente a dor do outro, a gente se conecta. E eu acho que foi isso que aconteceu quando você entrou, quando eu entrei na live também, que já vi a Maria Rita. Falei, nossa, eu sou tão sonhadora, eu já sonhei com várias coisas, assim, né, de conquista, mas fazer uma live com a Maria Rita. É demais, né? Aí eu entrei aqui, a Maria Rita. É brincadeira. Eu ia Você colocar o sabe que eu tô Trembala, né? brincalhona. Que também fala muito disso. Linda! O Trembala Linda fala bastante, mas música. aí na hora, assim, eu coloquei o Trembala, aí sabe alguma coisa que falou? Não, é a Maria Rita. Ó, cheguei, fiquei toda arrepiada. Aí eu falei, então, no Lindo, último lindo. segundo eu mudei para Maria Rita, falei, vai a Maria Rita. E é muito bom, porque ela canta, né, com o coração. E é isso que a gente vai mexer muito hoje com o coração das pessoas, a gente vai falar muito de coração para coração, né? Porque quem não perdeu alguém querido, eu perdi uma irmã muito querida, minha companheira de vida, vai fazer 3 anos, fez 2 anos e meio já. Mas assim, é uma perda. Se tem uma perda irreparável, é essa, né? Era mais nova do que eu, enfim. E por mais que eu seja espiritualizada, eu entendo a morte como uma passagem, né? Que a gente está aqui a passar de tudo, mas não é a morte que dói, né? Não é, a falta da pessoa. E isso é muito difícil de lidar, Valdira. Isso é muito no dia a dia, uma coisa que, nossa, dói demais, né? Então, É, aí a gente precisa, né, disso. A gente vai falar um pouco, né? A gente nem combinou nada, vamos falando assim, né? Vamos responder algumas perguntas que tiverem também. A gente vai falar um pouco da perda de mortes, a gente vai falar um pouco do conceito religioso, a gente vai falar um pouco do conceito psíquico, e depois a gente fala das perdas, né? Do filho que foi morar longe, da minha filha que foi morar longe. isso, vamos caminhando aí por esse território, né? Sabe que, utilizando o seu exemplo, né, o processo de luto, é importante a gente trazer esses conceitos, né? Porque muitas vezes a gente pensa, nossa, mas eu já passei pelo processo de luto, né? Eu já senti raiva, já me conformei, já desfiz as roupas do armário, já passei por todas as etapas, era para eu estar bem. Mas o processo de luto, ele não é linear, né? Então, tem dias que você acorda, você está ótima, fala, nossa, eu acho que eu superei o luto, eu acho que eu já estou bem, né? Aquela coisa, saudade sem tristeza não, vamos que vamos, e tá tudo certo. Aí, no dia seguinte, Cai de do novo. nada, você já acorda e fala, hoje tá estranho. Hoje tá diferente, eu acho que eu ainda não superei. Né? E realmente é assim. Tem dias que são melhores, outros nem tanto. Mas sempre vai estar ali. E só vai estar ali porque existe amor.
porque aquela pessoa não passou na sua vida de forma indiferente. Porque muitas coisas lembram aquela pessoa que se foi. Então, traz a temática, inclusive, da nossa live, né, Elizabeth? Luto na quarentena. Hoje, quem diria, nós psicólogos, né, algumas pessoas aí da sociedade dizerem feliz daquele que consegue enterrar seus mortos. Olha que lástima. É um rito assim tão importante, um rito de passagem tão fundamental, você poder se despedir das pessoas que você ama, você poder reparar ali algo que ficou, né, fazer esse fechamento, e muitas pessoas não estão tendo essa oportunidade, né? Então, já estão elaborando aí estudos, né, para entender e ver como que vai ser esse processo aí no futuro, né, ou a falta desse processo, né, de despedida, mas a gente sabe que vem uma demanda forte aí por não existir essa passagem, né? Porque o rito é para quem fica, né? O rito não é para aquele que foi. O que foi não precisa mais. Agora, quem fica precisa, né? Precisa reparar, precisa. E eu chamei você para a gente também esse tema, porque eu atendi, né? Eu trabalho com oráculos, com búzios, tarô, né? E essa semana, assim, de uns 15 dias para cá, eu atendi várias pessoas com esse problema, que tiveram seus entes queridos, né? Que desencarnaram e eles não tiveram o tempo de se despedir, né? De conversar, porque assim, eu sempre falo que o amanhã não existe, né? É o hoje. Porque hoje é hoje. Aí amanhã, quando você acordar, já não é amanhã, é hoje de novo, né? A gente estava conversando isso. Então as pessoas falam, mas eu preciso pedir perdão para fulano, mas amanhã eu peço. Eu preciso conversar com fulano, mas amanhã eu converso. Eu preciso resolver um problema, mas amanhã eu resolvo. Só que amanhã não chega. E de repente a pessoa vai embora, né? Tem alguém aqui já falou alguma coisa. Ó, perdi. Quem que tá falando? Lia Santiago. A Lia, uma amigona minha. Perdi minha mãe há 2 meses. Quando soube da morte dela, já tinha sido enterrada. Não consigo acreditar que ela se foi. Foi complicado. Aí, Lia, a Valdir aí vai dar umas ajudinhas aí para você. Então, Lia, pode falar com a Lia. Pode falar. Eu só vou terminar com então, para a gente entender, né? Por que eu pedi essa live? Porque as pessoas não estavam conseguindo se despedir e pedir um perdão. Pedir, ou até mesmo perdoar, ou ficou alguma coisa lá atrás. Aí a pessoa se sente mal, não consegue viver o luto porque faltou aquele minutinho perante ao caixão, né? Onde a gente acha que resolve tudo. E aí que eu decidi, né, fazer essa live para essas pessoas também que estão aí, estão acompanhando a nossa live, não vou expor os nomes, né? Mas as pessoas que estão na live precisam desse lado, não só espiritual, que eu falei o lado espiritual, né? Mas sim o lado, como é que fala? Me ajuda. O lado psicológico, Exatamente. Isso. Nós estamos falando aqui, né? Corpo, mente, espírito. E realmente é fundamental, né? Os ritos de passagem, né? Para quem não conhece, assim, são qualquer manifestação, né? Qualquer período que mostre uma transição de vida. Então, por exemplo, casamento, formatura, né? Faz aquela festa, aquela comemoração, ou sem festa, mas é um momento dedicado àquilo, àquela transição, né? Então, assim, os velórios, fechamento de ciclo, exatamente. Né? Então, os velórios, os rituais fúnebres, eles são essenciais nesse processo de perdas, né? Então, no caso da Lia, ela não pôde, né, estar ali com a mãe nos últimos momentos, né? Eu imagino, nem nos últimos momentos. A gente entende que o processo de luta ele pode ser, inclusive, preventivo, né? Esse trabalho a ser feito para que as pessoas não cheguem ali na hora e levem esse impacto assim tão grande que é fundamental, mas que, se for preparado antes, ela vai chegar ali com muito mais preparação, né? Para esse momento difícil. Então, assim, eu sinto muito, Lia, porque realmente é algo que não se volta atrás, né? Não dá para
para fazer esse rito como de costume, mas você pode pensar em alternativas que amenizem a sua dor. Você vai saber o que faz sentido para você. Né? A gente fala de morte, a gente fala muito de religião também. Porque, de acordo com o seu sagrado, de acordo com o que você acredita, essa sua dor, né, irreparável, ela pode ser amenizada. Então, eu estava até conversando com a Elizabeth ontem, né, sobre uma sugestão que você deu para Sim. uns dos seus clientes. Quer falar um pouco? Eu achei lindo, assim. Foi Você legal. falou com uma sensibilidade, foi na mosca, assim. Você Foi deu na música. uma ótima sugestão. Aí é a parte espiritual falando, né? Porque a gente trabalha com uma entidade chamada Pai Obaluaê, que é o Senhor das Passagens, da transformação. Tudo que transforma é essa essência divina que toma conta, né? Então a gente aprende que tem que ter esse final de ciclo. E quando essas minhas queridas, uma amiga muito querida, a mãe dela também que faleceu muito querida, ela veio e falou que não teve esse, não teve, não deu, né? Ficou aquela coisa mal feita e que ela própria, né? A própria pessoa que desencarnou, que ela gostava muito e que ela dava muita importância para um velório. E aí os búzios falaram que eu tinha que fazer, eu tinha que ensinar o final de ciclo para elas. Então eu ensinei que elas fossem reunisse a família o máximo que desse, né, os filhos, os netos, que fossem até um cemitério, até um campo santo, até o Cruzeiro das Almas, é onde todas as almas são recolhidas, e que elas fizessem sim um enterro simbólico, levando flores, velas, e que cada um naquele momentinho ali, separadas, juntas, como elas quisessem, se despedissem, né? Do ente querido que foi, da nossa amiga que desencarnou tal. E que ali elas conversassem, como se ela tivesse ali presente. E elas foram, né? Elas foram e elas estão assistindo a live, se elas quiserem até escrever o comentário para elas sentiram, se não também, ótimo, não tem problema. E elas falaram que se sentiram muito bem, né? Elas fizeram o ritual, cada uma conversou no seu momento. Uma delas é clarividente, viu, né? A mãe ali, no início chorando, depois teve o sorriso, tipo, que alívio, né? Porque elas ficaram bem e elas saíram do cemitério com a sensação de que realmente saíram de um velório. E o que elas me passaram depois, me deram feedback dizendo que se sentiram muito bem, que aquilo fez muito bem para elas, que elas estavam aliviadas. Então é isso, sabe? O ciclo se fechou, né? Elas conseguiram, mas tudo bem, elas conseguiram porque teve a mim que a orientei a elas, que falei, e aquelas que não têm, né? Aquelas pessoas que sofrem até hoje e que remoem, que choram, né? E aí que a gente fala que as pessoas acabam virando obsessores do desencarnado, né? Olha, o Kleber está perguntando: existe período recomendável para viver o luto? Você já responde, tá? Porque aí é o seu período. Uhum. O nosso luto é eterno, né? Assim, que a gente vai sempre lembrar com amor e com carinho, é eterno. Para nós, umbandistas, recomenda 21 dias. Bom, mas depende de cada religião. E aí você fala como psicóloga. Mas foi muito bom para elas esse enterro simbólico, né? E graças a Deus eu acertei. É, acertou, acertou. Inclusive, muita gente, assim, quando acontece algo, né, traumático ou alguma mudança, assim, de vida, vai falar com o seu líder espiritual. Nem sempre chega no psicólogo. Então, eu até brinquei, né? Eu falei, você é mais para-choque do que eu. Porque você tá ali realmente, né, como estão falando agora, na linha de frente, né? E Uhum. recebe toda essa demanda, todo esse desabafo das pessoas. Então, foi muito bom você ter feito isso. Foi um simbolismo ali que marcou uma passagem. Perfeito, né? E agora, respondendo a pergunta do Kleber, né? O Kleber, uma pessoa muito querida que me ajudou a perder o medo de dirigir. Parabéns. Então, na teoria, né, na época do Freud, tudo, acreditava-se que o luto ele demorava em torno de 3 anos, assim, né? 1 ano a 3 anos, para ser elaborado. Mas, e a partir dos 3 anos seria então uma melancolia, não mais o luto, mas aí uma melancolia trazendo para os termos atuais o início de uma depressão. E aí tem outros teóricos, né? Elizabeth Kubler-Ross, que ela traz as fases do luto, né? Negação, aceitação, enfim, ela tem toda uma explicação ali para passar por todas as etapas.
Mas a gente, na experiência e na literatura, a gente vê que não é linear, né? Não é um período assim demarcado, né? Vai de cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo de elaboração. Algumas pessoas têm uma capacidade maior de mentalização, de reflexão sobre a vida. Essas pessoas provavelmente vão acabar absorvendo tudo isso, vivendo tudo isso de uma forma muito saudável, né? Outras pessoas nem tanto, acabam entrando aí numa negação ou algum processo aí mais patológico e aí pode trazer alguma complicação psíquica, sim. Mas o essencial é nós sabermos que isso vai de cada um, né? Se você, né, tem algum parente que faleceu, infelizmente, assim, nesse período de Covid, que você não pôde, né, se é grupo de risco, não pôde velar, ou por alguma, né, de alguma forma não pôde estar lá dando um abraço nas pessoas que você ama, porque isso também é uma forma de desabafo, né? Você receber aqueles abraços, né? Tanto que minha mãe faleceu também em agosto do ano passado, né? E eu corri esse risco, né, de estar lá, de ter esses abraços, assim, porque realmente é muito difícil, não dá para julgar, né? Não dá para julgar o que a pessoa decide nesse momento. Tudo é perdoável, porque é um momento de dor extrema. Então, a gente se conecta e entende a vontade de cada um, né? Então, para quem não pôde passar por esse ritual fúnebre, de velório e tudo mais, o que a gente sugere, né? Essa ideia que você deu, eu achei fantástica. Nós estamos organizando também, né, sobre a possibilidade de poder fazer rituais, né, online com a família, com uma homenagem, né, com os parentes, com a família ali online, fazendo isso também. Alguns psicólogos muito competentes já estão fazendo esse trabalho, que é, assim, fundamental também. Então, assim, a gente vai fazendo o que é possível, mas só para fechar a pergunta, então, do Kleber, não existe esse tempo, vai de cada um, mas é importante que ocorra de forma saudável. Se você achar que não está ok, não está sendo saudável, então aí talvez seja a hora de procurar uma ajuda profissional. Sabe uma coisa que muitas pessoas falam, né? E lógico, né? A gente escuta, eu também senti aquela sensação que a gente tem de que eu preciso ficar lembrando toda hora, né? Eu preciso ficar ali, remoendo e vivendo, porque senão a impressão que eu tenho é que eu esqueci a pessoa, né? Eu já ouvi muito isso, né? As pessoas falam, mas será que se eu sair para passear, será que se eu sair para comer fora? A minha própria mãe, né? Logo depois de uns meses que a minha irmã faleceu, ela foi no restaurante e ela veio perguntar para mim, você acha que é chato eu ir no restaurante? Eu falei, mãe, por que você acha que é chato? Porque a sua irmã faleceu. Eu falei, ela viveu o tempo que ela tinha que viver. Ela faleceu e a senhora ainda tem o seu tempo, a senhora tem que viver, tem que lembrar dela com amor e carinho, né? Mas que a senhora tem que seguir em frente a sua vida, né? Porque tem muita gente que fala, que se prende a isso, né? Fica nesse luto que você falou de anos e anos e anos, e remoendo e revivendo aquela morte, porque tem vergonha do que as outras pessoas falam, né? Mas já tá indo, já tá não sei o quê, já, né? Igual a pessoa morreu, daqui a pouco, daí a 2, 3 anos, a pessoa arruma um outro esposo ou esposa, e, nossa, mas já, né? As pessoas se prendem muito a isso também, né, Valdira? Assim, a gente lembra, assim, conforme o tempo é o melhor remédio, o tempo e o amor, né? Eu, como psicóloga, se eu fosse medicar, eu medicaria tempo e amor E amor. às pessoas. Cura muita coisa. Sim. O perdão também, mas aí entra o amor, né? Então é tempo e amor. Fechou. Fechou. O amor cura tudo. É complicado porque a vida precisa seguir. Até por aquela pessoa que foi. sim. Por nós e por ela. Porque aquele ciclo, aquela missão, ela foi cumprida. Mas quem fica, não fica para si, fica para si e para os outros. Sim. Fica para aqueles que também ficaram. Que também sofrem. A partir daquele que também sofrem. Né? Que também sofrem. Então,
a morte, ela concretiza e nos faz ver que realmente aqui é uma passagem, né? Eu falo que, assim, é algo assim tão além do que se pode imaginar, que ela é irreversível, né? Ela vai apertando assim. Antes de eu perder alguém que eu amava, a minha mãe, as pessoas perguntavam: você já perdeu alguém que você ama, alguém próximo? Eu falava: não. Aí elas olhavam, tipo, você não vai entender, então, né? Sim. Pacientes mesmo. No caso da sua mãe, eu gosto de trazer alguns casos, tá, Elizabeth, do Pode trazer. consultório. Claro, eu não falo o nome, mas eu Pode acho que mesmo. dá pra gente ilustrar bem, né? Antes de ser mãe, eu atendi uma paciente que ela perdeu o filho, vítima de suicídio. E no começo do atendimento, ela me perguntou: você é mãe? Na época eu não era. E aí eu disse: não, eu não sou mãe. Ela olhou para mim e falou: então você não vai entender. Ela ficou umas 4 ou 5 sessões só chorando. Ela não conseguia falar. E eu segurei ali e tal, sem ser mãe, né? E, e aí, aos poucos, ela foi contando a história, né? Como que foi com esse filho, tudo. Mas um filho muito ligado à mãe e ela, obviamente, muito ligada ao filho. Depois que eu me tornei mãe, Elizabeth, eu entendi. Na época eu fiquei meio constrangida. Falei, mas como assim? Eu estudei, né? Eu tô aqui, eu tô entendendo que você tá mal, né? Eu vou tentar te ajudar e tal. Mas eu entendi. E ainda bem que eu não era mãe naquela época, porque eu não sei se eu ia conseguir segurar aquele atendimento. Talvez eu tivesse que transferir para algum colega. Sim, sim. Que acaba mexendo, Porque né? acaba mexendo muito, né? A gente, claro, se prepara tudo, mas a gente é humano, né? A gente é humano. Uhum. E aí, eu comecei a refletir, porque eu faço minhas reflexões também, que eu não sei se existe uma dor pior no mundo do que uma mãe que perde um filho. Eu não sei. Aquele atendimento, mesmo sem ser mãe, foi um dos mais difíceis que eu já fiz até hoje. Então, a gente parte pro amor, né? Tudo que uma mãe que perdeu um filho acha que tem que fazer para elaborar esse luto é aceitável e é perdoável. Ninguém contraria, porque a dor é imensa. Ok. Se ela, e assim, vai surgir a culpa, né? E se eu tivesse feito de outra forma, e se eu tivesse, né? Então, assim, é uma dor que não tem como você tentar dialogar, tentar dizer, porque ela precisa viver. É só isso. Pode ser que amanhã ela acorde e seja uma outra pessoa, Uhum. mas hoje é isso, né? Então, o que pode fazer, né? É estar presente na vida dessa pessoa, né? Apresentar, né, os sobrinhos netos ou os netos, fazer ficarem juntos, a família ali no mesmo barco, Sim. para ela ver que realmente existem pessoas ali que também são parte dela. Né? Existe a semente aí que é plantada, né? Uhum. Então, nós temos a nossa ancestralidade, somos parte dela, e daqui para frente a gente vai passar o bastão para os nossos filhos e netos. Nós vamos ser a Se você não é ancestralidade uma deles, mãe, né? como? Nós que vamos ser a ancestralidade deles. Vai, o ciclo continua. Exatamente. Exatamente. Ah, mas eu não sou mãe biológica. Não é um filho só de parir. Os filhos também são aqueles que você passa o seu legado. Você passa o que você acredita. Uhum. São as pessoas. Pode ser um afilhado, pode ser um sobrinho, pode ser. Pode ser. Pode ser. É É. verdade. É verdade. São aquelas pessoas que vão lembrar de você quando você partir. Ó, a Elizabeth, ela gostava de bolo de milho, por exemplo. Sim. É. Sempre que tiver um bolo de milho, vão lembrar da Elizabeth. Exatamente, exatamente. Eu faço isso com a minha irmã. E assim, eu tenho uma vizinha aqui, que ela também está na live aqui, que infelizmente também ela perdeu a filha há pouco tempo. E uma pessoa muito querida da gente. E ontem eu conversando com ela, eu falei assim: você tem que lembrar que ela ainda é sua filha.
mas ela só não está nesse plano, ela está em outro plano. E eu falei para ela assim que agora, assim, a minha irmã era tão minha amiga e tal, que quando eu abro uma cerveja, tem dia que eu brindo com ela. Falo, saúde, é o que você foi na minha vida, o que você representou na minha vida, e eu te amo e um dia a gente se encontra. É fácil? Não é. Não é, não é, não é, não é, né? Mas é a única forma, né? Porque assim a gente fala, ela era minha irmã. Não, ela não era minha irmã, ela é a minha irmã, ela tá em outro plano, ela ainda continua sendo a minha irmã. Então a gente faz esse brinde, né? Eu ainda brinco com ela, falo, de vez em quando eu ainda xingo meu marido, porque meu marido faleceu há 10 anos, né? Eu xingo ele ainda, brigo com ele, por que você foi embora? Me largou aqui, sabe? Mas agora de uma forma um pouco mais leve, né? A dor ainda dói, mas é de uma forma mais leve, uma forma um pouco menos, né, dolorida. E eu falei para ela, ela falou mesmo, eu ainda xingo a minha filha, ainda brigo com ela e tal, que ela deixou muita bagunça, deixou muita roupa. Eu acho que isso é uma fuga ou é um jeito leve de resolver as coisas? É a forma que cada um tem de viver o seu luto. Ó, existem muitos comportamentos que as pessoas passam a ter depois que um ente querido morre. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que se vestem com as roupas de quem faleceu, ficam um bom tempo andando pela casa com as roupas. Algumas pessoas preferem ver as fotos, outras preferem guardar as fotos. Uns preferem ouvir as músicas e chorar com as músicas, e outros preferem não ouvir as músicas. Sim. Cada um tem o seu jeito próprio de poder lidar com tudo isso. Tem até uma pergunta que eu estava lendo aqui, se o processo de luto ele realmente é necessário, né? E se não passar por ele, né, as consequências que podem trazer. Ele é necessário, sim. O Alexandre? É um doce. Eu vi aqui, eu estava rodando, mas ai, que bom que você conseguiu olhar quem mandou. Então, Alexandre, é importante viver o luto, sim. Até arrumar as gavetas, as roupas de quem se foi, faz parte do processo de luto. É duro, é difícil, mas é importante, porque é a partir daí que a sua psique começa a elaborar essa perda. É justamente esse ritual que a gente está falando, não é só o ritual lá fúnebre do velório. Existem os rituais que são feitos depois. Por exemplo, né, quem é da religião cristã, católica, costuma celebrar missas de sétimo dia, né? Não sei como é na Umbanda, você pode falar melhor, Elizabeth. É até bom para eu conhecer, que não é muito assim, o meu universo, mas eu gosto de aprender, sou bem intrometida, te falei, né? Sobre as religiões. Então, cada um tem os seus ritos, né? Então, é importante, sim, é importante viver isso, né? Viver a dor, viver o amor, viver a alegria, viver a tristeza. É o Roberto Carlos, né? Se eu chorei ou se eu sorri, o importante é que emoções eu vivi. Então, é mergulhar na vida mesmo. Então, a Márcia aqui, acho que a pergunta da Márcia você já respondeu. Ela está falando, ó, minha irmã faleceu há 2 anos e meio. E minha mãe ainda vive esse luto intensamente. Acho que quanto a isso você já falou, né? Que cada um tem um tempo, cada um vivencia de uma forma. Isso, seja paciente com ela. Essa é a sugestão. Cuida da mamãe, Márcia. Deixa eu ver quem mais falou. Oi, aqui. Acho que não tem mais perguntas por enquanto. Ver se a gente... depois você vê o tempo para mim, Elizabeth, por favor. Eu não peguei aqui um reloginho para a gente deixar aqui no final. 30 minutos. É muito rápido, né? Rápido, né? Eu deixo sempre uma frase, uma mensagem para ler no final, se você me permitir. Aqui, a Di Maza é minha filha de santo. Ela perguntou: e se esse luto não é só por desencarne de alguém? Legal, uma outra pergunta bem legal. Acontece o mesmo processo quando ao fim de um relacionamento, seja ele de amizade ou romântico? É o mesmo luto? Podemos classificar assim? É um luto? Nossa, que pergunta ótima, né? O que é luto? Olha isso, a gente está falando só de morte, né? Bem lembrado, eu vou aqui no barquinho, vou que vou, mas tem vários tipos de luto, né? A Dia o luto mandou muito bem na pergunta. O luto, ele é mudança, ele é adaptação. E para qualquer mudança, a gente se depara aí com os dilemas da vida, porque envolve perdas, né?
Então, se você, Cecília Meirelles, né? Caso eu compro uma bicicleta, se eu compro doce, tem um poema dela bem legal, né? Ou isso ou aquilo. E a vida te joga nisso e não pergunta se você quer ir, né? Ela só joga. E aí a gente precisa se deparar e decidir a respeito disso. A quarentena, ela trouxe lutos, né? E readaptações, reorganizações familiares, profissionais, estudantis. Gente, fez um rebuliço, pegou o mundo e virou de ponta cabeça, né? Tá vindo tanta demanda diferente. Quem amava começou a conviver, deixou de amar, ou de repente não amava, começou a conviver, falar, ah, eu amo, quero você para sempre. Filhos que saíram de casa, que é o exemplo, né, que você trouxe também. Outros que estão chegando. Gente, é um rebuliço danado, né? Mas quando a gente perde alguma amizade, é um processo de luto, né? Que a gente tem que elaborar também. Perda de emprego, perdas. Luto é perdas, é mudança, tá? É movimento na vida. E que a gente extraia de todas essas tristezas e escolhas o que é necessário para a nossa evolução. É por aí. Você falou de fim de ciclo, no tarô, quando cai a carta da morte, ela fala de fim de ciclo. Isso, quando a pessoa, quando vê a carta da morte, a pessoa fica desesperada, abre o olho e fala, calma, calma, isso aqui significa fim de ciclo, tá? Então, você saiu do emprego, show de bola, é o final de um ciclo. Para uma coisa nascer, outra tem que morrer. Né? A gente não fala, para colocar uma roupa nova no guarda-roupa tem que tirar uma velha. É um final de ciclo. Então, até no tarô, a morte é um final de ciclo. É muito gostoso isso, né? A gente encarar de uma outra forma, né? Tem até um livro do Osho, que é um guru indiano, assim, que eu gosto muito, que se chama Antes que Você Morra. Ele diz nesse livro que para você renascer, você precisa morrer assim como a fênix, né? Existe todo um simbolismo aí para o renascimento. O tarô, desculpe, o tarô ele é totalmente arquetípico, né? É quase um teste de projeção ali, né? Você tira as cartas assim com... Nossa, é fascinante. Jung, né? Ele estudou as cartas do tarô. Então, é muito psicologia analítica também. E realmente, a morte é isso. A morte é você desconstruir o que existe e se reestabelecer e reorganizar a sua vida a partir do que sobrou ou do que não sobrou. Né? Tem uma pergunta aqui, ó, estou longe da minha mãe e da minha irmã. Isso também é um luto? É um luto você se despedir, né? Você deixar de ter uma rotina com elas, você se adaptar à sua nova rotina. É um processo, né? Tudo que muda, assim, né? Que sai de perto de nós, principalmente quando a gente não se acha preparado, né? Por isso que pode ser feito um trabalho preventivo aí, pode ser considerado um processo de luto, né? Então, assim, tá muito mais presente do que o que a gente imagina. A Cláudia tá mandando um oi. Oi, Claudinha, beijo. Ah, é legal ver as pessoas aqui, É né? gostoso, né? E gostoso que elas estão interagindo bastante, né? Isso ajuda a nossa live a ser bem Ótimo. dinâmica. Ó, a Maria Vieira falou assim, ó. Quando perdi minha mãe, não guardei nada dela para não sofrer mais. Aí entra naquilo que você falou, cada um vive de um jeito, né? Uns olham, vestem a roupa, outros não mexem, outros não guardam. É um jeito de cada um, né? Guardar o seu luto. E se tá te fazendo bem, né, Maria? Deixa assim. Isso é o que te faz bem, né? É o que faz sentido para você. Cada um tem as suas variáveis, cada um tem a sua forma de sentir. Então, por isso que é importante você se conectar com o seu sentir, com a sua intuição e fazer aquilo que faz bem para você. Não se deve julgar. Cada um, nesse momento, faz o que achar que é melhor. E também não seguir para o outro, né? Ah, porque o outro já superou e eu não superei. Porque na mesma família, um vai mais, outro vai menos, um vai mais rápido, né? Outro não tem que se espelhar em ninguém. É o seu momento, é o seu tempo, né? A sua hora, é o seu jeito, né? Porque ninguém é igual a ninguém. E isso é que é legal. É, Cada um tem um pouco de experiência para trazer. E é isso. Alguém mais quer fazer alguma isso nos torna únicos, né? Exatamente. Aqui, ó, vamos ver. Minha avó, quem que é essa daqui? A Pamela. Minha avó faleceu em agosto de 2020 e até hoje minha mãe sofre muito. Com a ajuda da Beth, que sou eu,
Eu? Suas orientações abençoadas, minha mãe melhorou muito. Muito obrigada. Ai, gente, que lindo. Eu não sabia que era Ah, isso, não, não tinha lido. Mas, que olha, demais! a gente faz o que a espiritualidade nos orienta, né? Eu, quando estou em frente a uma mesa de jogo, eu aprendi a ser instrumento, né? Então, as pessoas falam, ah, você acertou. Eu falo, ah, não acertei nada. Eu não acertei nada. Eu ainda brinco assim, eu falo, eu sou só a tinta da impressora. Eu só imprimo o que eles mandam. E é muito gostoso, porque quando a pessoa vem com a mente aberta, o coração aberto, as cartas falam abertamente, ensinam gostoso que a pessoa tem que fazer. Sabe, parece que tudo flui, uma conexão tão gostosa que depois eu falo, meu Deus, que delícia que foi, porque eu aprendo nessa leitura, eu ensino, né? E assim a gente vai vivendo. E é gostoso quando essas pessoas dão esse feedback, significa que a conexão foi boa, né? Entre ela, os É, búzios, ela e os búzios, eu e os búzios, eu e ela. Então, fica bem gostoso. Isso ajuda muito, sabe, Valdira? Porque é uma coisa muito. Sabe que eu sinto muito, assim, as pessoas, lógico, todos sofrem, né? Mas as pessoas que mais sofrem são aquelas que estão longe da espiritualidade. Não estou falando de religião, né? Estou falando da espiritualidade, porque quando você se conecta a uma espiritualidade, você sabe que nós estamos aqui de passagem, né? Como disse lá Ana Carolina não, como é o nome dela mesmo que eu esqueci? A Maria cantora, Rita. Maria Rita. Maria Rita. É uns que chegam, uns que vão. Então, a hora que o nosso trem chega, a gente vai entrar nele aqui e descer nele em outro lugar, né? Mas as pessoas não têm essa visão de que o espírito é vivo, de que o espírito é imortal, de que o espírito é de Deus, né? Que nós somos um espírito encarnado. Então as pessoas falam, ah, eu tenho medo de espírito. Mas você é um espírito encarnado, né? Então, enquanto as pessoas não têm essa claridez de que você é um espírito, você está aqui a passagem. Você veio, aprende, tem a hora de chegar e a hora de ir embora. Né? Então, eu acho que falta um pouco de espiritualidade nas pessoas. E aí, como veio essa pandemia, foi o que você falou. Eu tenho que conviver com quem? Com os meus monstros, com os meus medos, né? Que vai ser assunto da nossa próxima live semana que vem, não é isso? Já Ai, mando vamos, já quero, já. o pessoal que está assistindo a nossa live semana que vem, a nossa live é sobre o que é mesmo que a gente falou? Psicossomática, vamos falar? Isso, Doenças do corpo que mostram as doenças da alma, né, da isso nossa aí. mente. Então já vão fazendo propaganda, vão guardando aí que semana que vem, ou na quinta, ou na sexta, dependendo da disponibilidade da Val, a gente vai falar sobre isso. E falta a parte espiritual, né? Falta um pouquinho da parte que eu acredito, porque assim, eu sempre ouvi essa frase: acreditar em Deus é muito fácil. O difícil é provar para ele que você acredita nele. Então, essa hora, Adorei. né? Não é linda? Eu ouvi de um mentor meu há muitos anos atrás que ele falava: acreditar em Deus é muito fácil. Agora eu quero ver você provar para ele que você acredita nele. E eu nunca deixei essa frase morrer dentro do meu coração, entendeu? Porque eu sei que por mais dolorido que seja tudo que a gente passa, as mortes, as perdas, as separações, né? O final de ciclo, seja ele qual for, se a gente tiver uma fé, a gente sofre menos, porque a gente acredita que a pessoa que partiu, ela está em algum lugar na evolução dela, que a pessoa que está aqui, né, encarnado ainda, mas que está vivendo em outro lugar, ela está vivendo o caminho dela, né? Peraí que eu fiquei emocionada agora. Aquela pessoa que não faz mais parte do meu convívio, e a Val caiu. Val, voltou? Oi, Você estou tinha aqui, caído. estou aqui. Então, aquela pessoa que não faz mais parte do meu convívio, como a Di falou, né? Que encerrou o ciclo, ela está vivendo um novo ciclo. E esse ciclo não faz mais parte do meu caminho, né? É difícil falar sobre isso quando a pessoa não acredita em Deus, quando não acredita que não tenha. Peraí, que eu emocionei, agora não consigo falar.
É muito complicado, né? É muito complicado. É, tem até uma pergunta que deixaram lá nos stories, né? Que você está até respondendo assim, sem saber que tem a pergunta, né? É a pergunta que a Renata fez. A fé em Deus pode, de alguma forma, ajudar a superar o luto? Você já está respondendo sem, né? Sem saber da pergunta. E é isso mesmo, ajuda sim, né? Ajuda. Olha aqui, ó, a Valéria, né, que ela colocou aqui, gratidão, Beth, depois que fizemos o ritual de passagem. Ai, perdi. Perdi, peraí. Ai, bati o dedo aqui, perdi. Vê se você acha aí, Valéria. É, a Kelly está aqui também. Ai, que legal. A Eliana também. Ah, então aqui, ó. Essa live aqui. Depois que fizemos o ritual de passagem, eu consegui falar da minha mãe sem chorar. Foi para ela que eu ensinei o ritual de passagem e foi muito bom, muito bom. A Eliana, um beijo, Eliana. A Eliana passou por um processo, está passando por um processo de luto. Ah, Eliana, olha, um abraço bem, bem afetuoso para você nesse momento, viu? Ó, a Kelly Amaral tá Gente, falando, olha. doutora, fala sobre as doenças. Ô, Kelly, a gente vai falar dessa doença numa próxima live, né? Porque nós já estamos aqui há 50 minutos, né? Nós vamos encerrar essa live, foi muito boa. E a semana que vem a gente vai falar, sim, sobre as doenças psicossomáticas. Façam propaganda para as outras pessoas, para os seus amigos, né? Que é importante essa conversa, é importante essa troca de energia, porque é uma troca de energia, né? E é muito bom. E a gente vai ter muita, muita, muita coisa ainda para falar, né? É... Adorei conhecer a Val, a gente se conheceu ontem, mas já está assim no meu coração. Val, muito Ai, obrigada, viu? obrigada. Comigo não é diferente também, viu? Você fala um pouquinho aí, né? Eu deixei lá na propaganda seu telefone, seu Insta, seu Face, mas eu quero que você fale aí, né? Para as pessoas também te procurarem se precisar de ajuda. Se Isso. precisar de ajuda espiritual, é comigo. Se precisar de ajuda psicológica, é com a Val. Isso Né? mesmo. Ó, Ah, quem quiser legal. me segue lá no Instagram, é @valpsico, VALPSICO, Valpsico. Eu vou aproveitar, assim, Sim. já que a gente tem um tempinho, e vou falar aqui sobre. Só para a gente fazer um fechamento, tá, Elizabeth? Acho que dá tempo, né? Ah, fica tranquila, amiga. Eu vou ficar aqui até onde você quiser. Tem uma médica, ela é especialista em cuidados paliativos, né? Que são aquelas pessoas, aqueles doentes que estão em fase terminal, nos hospitais, né? E aí é uma doença irreversível, aí entra naquele processo mesmo de esperar a hora, né? E ela é a doutora Ana Cláudia Arantes, né? Ela fez um vídeo explicando os 5 maiores arrependimentos dos pacientes quando estão no final da vida. E eu acho assim tão útil falar esses 5 arrependimentos aqui, né? Já que a gente falou tanto hoje em passagem, né? Isso. Então que a gente tenha esses ensinamentos antes da vida passar, né? O Vamos se primeiro arrepender deles, antes, né? Vamos se arrepender vamos, antes. Pra gente ter enquanto dá tempo, né? para a gente ter o privilégio de pedir perdão, né, e de perdoar. Lembre-se que o amanhã não chega, o amanhã não existe, é tudo hoje, é tudo para agora, né? Então, fala aí que é para a gente já ir colocando na cabeça e já ir É isso. fazendo, né? A gente nunca sabe. O primeiro maior arrependimento é não ter feito minha história de vida com base nas minhas escolhas, né? Então, às vezes a gente faz algo achando que o outro prefere dessa forma, querendo agradar os outros, né? Sempre pensando no outro, e aí a gente perde a nossa vida que é tão nossa, tentando atender uma expectativa que a gente nem sabe se é real, né? O segundo ensinamento que ela traz, né, um dos arrependimentos aí, é não ter demonstrado afeto, esconder os sentimentos. Então, não dizer que ama por achar que o outro vai receber isso de forma estranha ou por vergonha, né? Não demonstrar limites, esconder raiva, esconder as emoções, não só as emoções que a gente considera como positivas, né? Mas raiva, desgosto, né? Se posicionar diante do outro, não esconder as emoções, né?
Terceiro, ter ficado mais com os meus amigos. Às vezes a gente se envolve tanto na rotina, não dá aquele telefonema, não reúne as pessoas que a gente ama. Então, as pessoas, quando estão lá no fim, se arrependem de não terem ficado mais com os amigos. Se arrependem por ter trabalhado tanto, né? E às vezes até em algo que não gostava, e aí fica a vida inteira nesse processo, né? Sendo que poderia contribuir com outro tipo de talento para o mundo e viver de forma muito mais feliz, né? E o quinto, que resume todos os outros, ela diz, gostaria de ter me feito mais feliz, me ouvido mais, me respeitado mais. Então, esses 5 aqui pode virar um mantra, né, para cada um aí. Menina, depois eu quero que você me faça aí, porque eu vou te falar de novo das cartas. As pessoas, quando chegam para ler a carta e tal, não, tal. Ah, porque isso, aquilo, eu faço isso, faço aquilo. Aí você faz a pergunta: e você? Que hora que você cuida de você? A pessoa fica assim, não responde. Aí você fala: mas peraí, que hora que você vai olhar para você? Semana passada eu fiz uma live falando de sexualidade, sagrado feminino. Até o Alexandre ia participar comigo, mas teve um problema na última hora, não conseguiu. E aí, na live, eu falei assim: quantas vezes você parou de frente do espelho, nua, para olhar o seu corpo? Não importa se é gorda, magra, né, com seio grande, não importa. E você se falou que você é linda. As meninas, nunca. Eu falei, gente, então as pessoas não se amam. Valdir, as pessoas não se amam. Elas fazem tudo isso que você falou. É viver para o outro, se anula pelo outro, não cuida de si. E aí, quando chega na última hora, olha para trás e fala, com todo respeito, que bosta de vida que eu vivi. Gente, não tem outra coisa, porque eu me anulei. Primeiro eu me anulo pela família, né? Porque eu tenho que fazer o que a minha família quer. Aí eu caso, eu me anulo pelo meu marido. Aí vem os filhos, eu me anulo pelos filhos. Aí quando eu vou ver, eu já tô velha, né? Eu acho que eu tô velha. Um exemplo, tá, gente? A cabeça tá envelhecida. Então, eu não tenho mais tempo, eu já tô velha. Eu falo, gente, enquanto você tiver um dia de vida, você tem tempo de mudar, né? Então, isso que a gente tem que fazer, tem que mudar, né? E não se arrepender do que não fez, né? A gente agora tem mais passado do que futuro. Então, esquece o passado. Já passou, passou. Vamos fazer diferente daqui para frente, né? E diferente até com as outras pessoas. Para quando chegar no dia também das outras pessoas partirem, a gente não falar, poxa, podia ter feito diferente com essa pessoa, podia ter dado mais atenção a essa pessoa, né? Porque tudo a gente se arrepende na última hora. Aí já não adianta mais. Aí já é tarde. Muito bom, eu quero que você passe para mim esses tanto de coisa boa Vou que passar, eu amei. vou passar. Olha, e aí, agora pra gente fechar mesmo, eu prometo. Vou fechar, eu prometo. Você fala mais do que eu, adorei. Você viu, né? Adorei. Já que a gente está falando mais de luto hoje, de perdas, inclusive, gente, depois vamos abrir, de repente fazer uns stories aí, pedir sugestão de temas, né, que o pessoal queira para a gente falar depois, em outro momento, além de psicossomática, né? Perfeito. Falar de outros temas que, enfim, contribuir, né? Usar essa ferramenta aí da internet para contribuir com a vida das pessoas, né? Ó, eu vou falar bem a verdade, eu não sei mexer no Insta. Então, tudo que mandei, eu vou falar para você, passar para você, porque, olha, eu me perco muito, eu fico muito perdida. E aí, se as pessoas... Agora que eu tô me achando, porque eu era também bem perdida, agora que eu tô conseguindo. Mas a gente vai fazendo como dá. E aí, o pessoal que quiser mandar alguma pergunta, né? Ou falar alguma coisa, sei lá, pedir uma orientação, ou para ela, ou para mim, pode deixar no Insta, tá? Olha lá, alguém falou que saudade da minha psíquica, com você, olha lá, Miradouro. Mariana, minha paciente, ai que linda. Beijo, Mari, saudade, hein? Ela falava que as nossas sessões eram sessões de terapia e stand-up. Ela riu um monte. Uma coisa, assim que é bom. E alguns dias, né? Que outros a psicóloga pegava pesado também, né? Bom, então, é uma oração. Geralmente, quem faz alguma graduação na área da saúde, né? Que tem que ir pro
para o laboratório de anatomia, né? Lá tem as peças, né? De alguns, perdão, de cadáveres. Geralmente eu não gosto desse termo, mas aquelas pessoas que são enterradas como indigentes, repito, odeio esse termo, mas é a forma Sim, popular, sim. né, que o pessoal chama. Então, eles pegam esses corpos, né, e utilizam lá no laboratório de anatomia para servir como um corpo aí de objeto de estudo, né? E aí, em cada laboratório de anatomia, costuma-se colocar essa oração, né? Para que os estudantes leiam e reflitam sobre a responsabilidade que eles têm diante de todas aquelas peças, de todos aqueles corpos que estão ali. Desde a primeira vez que eu li essa oração, me tocou tanto. Eu sei que quando eu me deparei com essa oração, o objetivo era outro, era estudar, enfim, o cérebro, tudo, mas eu parei e fiquei aí nessa oração. Falei, bom, eu vou carregar essa oração comigo no meu coração também, e quando eu tiver uma oportunidade, talvez eu use, né? Então eu acho que a oportunidade é hoje, já que a gente está falando de Isso. perdas, né? Chama-se Oração ao Cadáver Desconhecido. Existe um autor, eu peço desculpas porque eu não anotei, eu esqueci de anotar o nome do autor, mas se jogar na internet vocês vão conseguir a fonte, tá? E a oração diz: ao curvar-te com a lâmina rija de teu bisturi sobre o cadáver desconhecido, lembra-te que este corpo nasceu do amor de duas almas, cresceu embalado pela fé e esperança daquela que em seu seio o agasalhou. Sorriu e sonhou os mesmos sonhos das crianças e dos jovens. Por certo, amou e foi amado. E sentiu saudades dos outros que partiram. Acalentou uma manhã feliz e agora jaz na fria lousa, sem que por ele tivesse derramado uma lágrima sequer, sem que tivesse uma só prece. Seu nome? Só Deus sabe. Mas o destino inexorável deu-lhe o poder e a grandeza de servir a humanidade que por ele passou indiferente. Eu Nossa, sempre lindo. tive tanto respeito por aquelas peças, né? A faculdade, molecada, o pessoal geralmente brincava, né? Acontece isso. Mas eu sempre entrei e saí daquele laboratório com muito respeito, né? Então, essa mensagem que eu trago hoje a gente sabe que é difícil não ter esse momento de se despedir, mas lembra dos dois remédios? O tempo e o amor? Se existiu amor, isso é importante. Isso nunca vai desvincular você do seu ente querido. Amor, lembranças, né? Enquanto você existir, aquela pessoa que você ama também existe. Então, eu aproveito esse momento para agradecer pela oportunidade, Elizabeth, agradecer imensamente. Eu não acredito no acaso. Esse nosso encontro hoje, com todas as pessoas que entraram aqui na live, deveria acontecer. Um beijo no coração de todos que passaram por aqui hoje para ouvir essas palavras, né? E dizer aqui que a todos os mortos e corpos, todo o meu amor e respeito, tá? Isso também. Estou pensando em fazer despedidas online, né? Fazer rituais fúnebres para quem não pôde ver lá os seus mortos. Vou organizar mais tudo isso e aí eu divulgo para vocês também. Então, vou tentar fazer uma parte em meio a essa multidão de perdas irreparáveis, né? É isso aí. Bom, então a gente vai encerrar. Agradeço muito a Deus por te conhecer, Valdira. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, né, com o coraçãozinho apertado, mas eu acho que a gente conseguiu levar um pouquinho de conforto, de carinho, né, saber que essas pessoas não, para que essas pessoas saibam que não estão sozinhas, né, que nesse momento de pandemia a gente não pode se abraçar, sintam um abraço fraterno, materno no caso, né, fraterno e materno, meu, né, da Val, que a gente também de qualquer forma, de todas as formas, a gente também sente, né, a tristeza de todos. Eu, como espiritualista que sou, né, eu fico muito triste em saber que tem gente no hospital e tal, mas a gente faz a nossa parte, tá? Então eu vou
Para as pessoas que não viram no começo, eu vou colocar de novo a musiquinha. Eu peço para que todos fechem os olhos, né? Quem quiser depois ir saindo, pode ir saindo da live, para a gente ouvir essa música que fala muito. E vamos prestar bem atençãozinha na letra, né? Que ela fala muito do que acontece com a gente. Peraí, que o processo aqui é meio difícil. Ai, peraí, gente, eu vou, tá? Minutinho que tá difícil aqui. Aí, foi. Um beijo no coração de cada um. Eu continuo aqui ou eu saio? Se O você que que eu sabe, faço? se quiser ficar, você fica. Se você quiser sair, beijo. Muito obrigada, viu? Beijos, tchau, Vamos fechar os obrigada. olhos. Obrigada a você. Vamos ouvir essa música. Lembrar das pessoas. Mande notícias no mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter plano. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar, tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar, tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. É a vida desse meu lugar.